Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo da nossa série Teologia Pentecostal. A vida está bem corrida, fiquei alguns dias sem postar nenhuma aula, muita correria mesmo, você não tem noção. Estou conseguindo agora sentar para gravar, pelo menos aí quero gravar esta aula e mais uma aula de outra série, tá certo? Hoje é a aula 22, Teologia Pentecostal. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, peço a você que se inscreva, ative o sininho da notificação para você receber as novidades. Nós temos as nossas lives, nossas séries de estudos e, sobretudo, né, o carro-chefe do canal são os reviews, né? A gente procura aí compartilhar conhecimento, tá certo? E vamos falar hoje um pouco, vamos continuar falando, né, nessa aula sobre a revelação de Deus, no caso progressiva, e a revelação registrada, certo? Então, dê o like aí, comente. Se você deseja ser um patrocinador deste canal, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Você pode abençoar esse canal a partir de R$5, né? A partir de R$5 você pode tornar-se um apoiador. Eu tenho condições, melhores condições, pastor, posso ajudar com R$10. Eu quero abençoar o canal do senhor aí mensalmente com R$10. Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Ponte, que é um grupo abençoado, não um grupo para debate teológico, né, que sempre surge briga, né, esses grupos que tem debate, mas é um grupo para trocar ideias ali sobre livros de teologia, tá certo? Sobre canais, né, no YouTube, novidades que surgem aí no mercado teológico, a gente está trocando ideias ali, figurinhas. Estava brincando ontem na live dizendo que é o único grupo que tem calvinistas e arminianos que ficam mandando flores rosas e abraços e paz do Senhor para os outros. É uma paz, graças a Deus. E se você deseja nos abençoar de forma aleatória, aqui embaixo também nos comentários tem o nosso Pix. Você pode abençoar-nos com qualquer valor que Deus colocar no seu coração, tá certo? Vamos lá. A revelação progressiva, diz aqui o Stanley Horton, a sistemática dele, né? Deus não revelou de uma só vez todas as verdades que nos queria transmitir a respeito de si mesmo e de seus caminhos através das Escrituras. A revelação bíblica levou uns 15 séculos para ser completada. A revelação especial era progressiva, não no sentido de um desenvolvimento evolucionário gradual, mas no sentido de as revelações posteriores acrescentarem mais detalhes às anteriores. Não se trata de um movimento na revelação especial da não-verdade para a verdade, mas de um desvendamento menor para um maior, um mais completo. Percebeu essa questão? Revelação progressiva. Criamos dessa forma, não é mais assim, agora é assado. Isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. Criamos numa mentira no passado, agora não é isso. É o movimento da revelação de Deus do menor para o maior. O que os patriarcas tinham de revelação de Deus não é a mesma coisa que os profetas receberam. Os profetas receberam maior revelação do que os patriarcas, certo? Os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, sem dúvida, receberam uma maior revelação, do menor para o maior. Progrediu a revelação de Deus acerca das suas verdades em relação aos profetas e aos patriarcas, os escritores, né, sapienciais. Então é nessa perspectiva, ok? Por exemplo, a doutrina do inferno, do céu, ela só vai ser revelada de maneira plena no Novo Testamento. Por exemplo, a doutrina da ressurreição, ela vai ser explicada com minúcias no Novo Testamento. Mas já existia alguma ideia sobre a ressurreição no Antigo Testamento? Sim. Você vai ver a declaração de Jó, capítulo 19, verso 25, ele dizendo que eu sei que meu Redentor vive. O verso 26 ele declara que acreditava que ele também poderia ressuscitar um dia. Já era uma crença no AT ali, uma crença veterotestamentária na ressurreição. E o texto mais clássico sobre a ressurreição no Antigo Testamento, a crença nessa doutrina se dá lá em Daniel, né, capítulo 12, a crença de que haveria a ressurreição dos justos. Só que somente o Novo Testamento é que vai trazer maiores detalhes, uma revelação mais plena, mais detalhada, mais completa, podemos assim dizer. Então você começa a perceber sobre essa questão da revelação progressiva. Diz mais, a revelação mais antiga de todas era verdadeira e apresentava com exatidão a mensagem divina.
a revelação servia para complementar ou suplementar aquilo que Deus revelara antes, mas nunca para corrigi-lo nem contradizê-lo. A totalidade de sua revelação visava ensinar à humanidade quem ele é, como ser reconciliado com ele e como viver aceitavelmente diante dele. Ok? A revelação plena, né, ela serviu para suplementar. Tanto é que quando você vai estudar o livro de Hebreus, suplementar a antiga a revelação, né? Tanto é que você vai estudar o livro de Hebreus, o que você aprende lá? Que a nova aliança, ou seja, uma revelação que vai suplementar a antiga, o autor da Epístola aos Hebreus vai dizer que a nova aliança em Cristo Jesus ela é superior. Não diz que a antiga ela era falsa, mas ela deixa de ser relevante a partir do momento que surge uma aliança mais relevante, superior à antiga. Ok? Que mais aqui? Revelação registrada. Certamente os modos da revelação especial não estão limitados às Escrituras. Deus se revelou nos seus poderosos atos de redenção através dos profetas e apóstolos e mais dramaticamente mediante o seu Filho, conforme diz em Hebreus 1:1, né? Que vai dizer lá que Deus falou através dos profetas, mas nos últimos tempos, nos últimos dias, Deus falou através do seu Filho Jesus, né? Poderíamos perguntar, por que Deus achou necessário e importante mandar registrar por escrito boa parte dessa revelação, criando as Escrituras como uma revelação especial e exclusiva de si mesmo? Segue-se 3 razões plausíveis. Primeiro, é necessário um padrão objetivo para testar as alegações de crença e práticas religiosas. A experiência subjetiva é por demais obscura e variável para oferecer certezas a respeito da natureza e da vontade de Deus. Considerando a relevância eterna da mensagem de Deus, a humanidade não era necessário um som incerto, mas uma palavra muito firme. O padrão escrito de revelação fornece a certeza e a confiança no assim diz o Senhor. Isso é interessante, né? Deus, pela sua soberania, aprove a ele, por sua infinita sabedoria e soberania, deixar registrada a sua revelação de maneira escrita. É óbvio, né? Que tanto nos tempos veterotestamentários quanto na Nova Aliança, no Novo Testamento, os primeiros ensinamentos, né, se comprovaram, foram de forma oral. Mas isso logo nos primórdios da igreja percebeu-se que os ensinamentos de forma oral ele tem suas falhas, suas debilidades. Então logo passou-se a se registrar, né, a vida de Jesus, o ensinamento de Jesus através dos evangelhos, e os apóstolos procuraram doutrinar e orientar a igreja ali no primeiro século através de epístolas, cartas, epístolas orientando, tirando dúvidas. Então você percebe que o Espírito Santo foi direcionando, né, os escritores bíblicos em relação a isso. Então Deus entende que a forma escrita de revelação, a palavra de Deus, é a melhor forma para que o homem possa, podemos assim dizer, estudar as escrituras sagradas. É a melhor maneira do homem guardar no seu coração, e a forma escrita foi a melhor maneira que Deus entendeu ser confiável para a transmissão dessas verdades, né? Segunda razão. Segundo, a revelação divina escrita garante que a revelação que Deus fez de si mesmo seja completa e tenha continuidade, certo? Sendo a revelação especial progressiva, a posterior edifica sobre a anterior. É importante que cada ato da revelação seja registrada, visando uma compreensão mais completa da mensagem integral de Deus. De modo geral, a continuidade entre o AT e o NT deixa-nos compreender com maior clareza a mensagem da redenção. Especificamente, teríamos bastante dificuldade em entender a Epístola aos Hebreus sem sabermos a respeito do sistema sacrificial detalhado no Pentateuco. Logo, ao ser registrada a totalidade, as partes fazem sentido. E aí, querido, você precisa guardar teu coração em relação aos céticos, aos racionalistas de plantão, os agnósticos, ateístas, os inimigos de Deus, os inimigos da palavra, que estão na internet aí falando muitas asneiras, tentando desmerecer, desacreditar, desconstruir as Sagradas Escrituras como palavra
de Deus, né? A maioria deles não acreditam que a palavra de Deus é inerrante, que é inspirada. O passatempo preferido desses céticos é procurar defeitos, procurar contradições, discrepâncias nas escrituras sagradas. E sabemos que tentam isso há séculos e conseguem um certo êxito somente entre aqueles que já têm uma inclinação já para o ceticismo, para a perversidade e incredulidade. Mas graças a Deus a maioria das pessoas creem na palavra de Deus como palavra inerrante, com mensagem integral. Gosto dessa expressão aqui, mensagem integral de Deus, ok? Muito bem. Terceiro, uma revelação registrada por escrito preserva melhor a forma da mensagem de Deus no seu caráter integral. No decurso de longos períodos, a memória e a tradição humanas tendem a uma fidedignidade cada vez mais frágil. O conteúdo crucial da revelação divina deve ser transmitido de modo exato às gerações que se sucedem. A mensagem que hoje recebemos a respeito de Deus deve conter a mesma verdade revelada a Moisés, a Davi ou a Paulo. Os livros têm sido o melhor método de se preservar e transmitir a verdade na sua totalidade de geração em geração. O que os inimigos da cruz vão dizer? Eles vão dizer que, com o longo dos séculos, as cópias das cópias das cópias do original, dos escritos originais, que não existem, né? As cópias das cópias das cópias teriam sido violadas, perdido o sentido, doutrinas mudadas, solapadas. É óbvio, né, que não devemos crer nesse argumento. O que temos, pelo menos nos mais de 5.700 manuscritos do Novo Testamento, o que temos são variantes textuais. Um escriba pega o texto, e ele escreve o texto ali, ele faz anotações no rodapé. O outro escriba pega esse mesmo texto com notas de rodapé e ele incute no texto. Então nós temos as variantes textuais para nós percebermos essas questões. E a gente vai perceber que o texto original é aquele que tem menos adendos, né? Menos colorido, podemos assim dizer. O original é o que tem menos. Com o passar dos anos, sim, muitos escribas pegaram o texto e fizeram adendos, não para distorcer ou para mudar a doutrina, não. Vou te dar um exemplo aqui, um exemplo hipotético. O escrito original, vamos supor que estivesse escrito assim: Jesus Cristo. Aí, o original não existe mais, mas um escriba fez uma cópia, tá lá, Jesus Cristo, fez uma cópia do original. O outro escriba fez uma cópia dessa cópia, e ele entende que um entendimento melhor para os seus leitores é que esteja escrito Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele violou a doutrina? Alguma doutrina foi mudada? Não. Ele embelezou o texto. O outro escriba, séculos depois, ele vai colocar Jesus Cristo, Filho de Deus, Rei dos Reis. Um exemplo, estou dando um exemplo hipotético, tá? Ok? O que foi acontecendo é isso. Então, o que você vai perceber? Quem estuda crítica textual, manuscritologia, sabe o que eu estou falando. Vai perceber que os textos mais recentes, por exemplo, o texto majoritário, que é o chamado texto Receptus, ele tem versículos mais longos. Por quê? Porque são textos mais recentes, mais tardios. Então, a probabilidade e a inclinação no escriba mais tardio em fazer cópia das cópias das cópias é embelezar o texto. Foi isso que eles fizeram. Então, texto no original escrito Jesus Cristo, ele botou Jesus Cristo, filho de Deus, filho de Davi, raiz de Jessé, por exemplo. Então, é óbvio que os textos originais são os manuscritos mais antigos, é o chamado texto eclético, ou manuscrito alexandrino. Só que tem grupos que vão achar o contrário, ele vai achar que o texto alexandrino que não é o bom, não é o original, porque está faltando palavras. O verdadeiro é o que tem aquele completo. Mas é um anacronismo, né? Se você vê textos do século 8, 9 maiores, com mais adjetivos em relação, por exemplo, hipoteticamente esse exemplo que eu dei em relação a Jesus, é óbvio que foi embelezado o texto foi ampliado. Então o original não é este, o original é o mais antigo em que não tem o Filho de Deus, raiz de Davi, entendeu? Então, isso é uma grande divergência. Eu prefiro, eu sou
do grupo que acredita que os manuscritos mais antigos, o eclético ou alexandrino, que tem textos mais, versículos um tanto quanto mais curtos, menos embelezamento, menos colorido, esses são os originais. É óbvio que os escribas posteriores coloriram o texto, fazendo adendos. Mas note, em tudo isso que eu falei aqui, não há mudança de doutrina. Tá entendendo? Não há mudança de doutrina. O que temos ali é o que no Novo Testamento hoje é o que é necessário para nós sermos salvos. Ok? Muito bem. Vamos ler mais um trecho? Podemos ler mais um trecho? Vamos sim. Para a gente fechar aqui. A última questão da transmissão, ou melhor, da revelação, é a revelação transmitida. Ele diz assim: a Bíblia, ao manter de forma perene a revelação especial de Deus, é tanto o registro de Deus e dos seus caminhos, quanto a intérprete dela própria. A revelação escrita é confinada aos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento. A totalidade da sua revelação, que ele quis preservar para o benefício de toda a humanidade, acha-se armazenada em sua totalidade na Bíblia. Examinar as Escrituras é conhecer a Deus da maneira que ele quer ser conhecido. A revelação divina não é um vislumbre fugaz, mas um desvendamento permanente. Ele nos convida a voltarmos repetidas vezes às Escrituras para aí aprendermos a respeito dele. Isso é verdade, né? Você pode ter 20, 30 anos de crente, você lê a palavra de Deus hoje, anos depois, meses depois, você vai ler aquele mesmo texto e Deus vai falar com você de forma distinta. Até porque você está vivendo um outro contexto, uma nova fase na sua vida, outras questões. Então Deus sempre, ele fala ao coração, porque não é uma palavra de homens, é a palavra do próprio Deus, né? Não é uma palavra natural, é uma palavra sobrenatural. Os atos revelatórios de Deus, bem como suas palavras de autodivulgação, são registrados conjuntamente nas Escrituras. A revelação dos atos poderosos de Deus sem a revelação do significado desses mesmos atos é como um programa de televisão desprovido do próprio som. Deixa a pessoa perdida, confusa quanto ao significado daquilo que Deus está fazendo. A Bíblia registra com fidelidade os atos de Deus e aumenta a nossa compreensão destes ao fornecer a interpretação que o próprio Deus dá de seus atos. Os atos não poderiam ser compreendidos sem serem acompanhados pela palavra divina. Os eventos revelatórios, juntamente com a sua interpretação inspirada, são indizivelmente unificados na Bíblia. E eu acompanho alguns canais de teologia, nem vou dizer qual é, para você que é neófito não ficar escandalizado. Né? Existem a academia, né? São teólogos liberais, que eles vão, por exemplo, dizer que Deus, o Deus que nós servimos, amamos, o Deus da Bíblia, que se revelou a Abraão, ele era um dentre muitos deuses cananeus, e que havia uma guerra de qual Deus iria ganhar a proeminência, a devoção de Israel, daquele panteão cananita. E Baal foi o que teria rivalizado, o Deus Baal teria rivalizado muito com o Deus da montanha, que é o El. Se revela como El Elyon, o El Shaddai, El Olam. Então o Deus El, né? Seria esse Deus que se revela a Abraão. Mas ele é um dentre outros. Entende? E o que esses teólogos vão dizer é que a percepção para Israel, ele é o todo-poderoso, é o verdadeiro. Mas você vê de forma bem implícita, tipo assim, desmerecendo Deus, o Criador dos céus e da terra. É como se estivesse dizendo assim, essa é a percepção do povo judeu em relação a El, porque outras nações também tinham a mesma percepção em relação a outros deuses. É como se estivesse dizendo, esse é mais um dentre os deuses do panteão cananita. Certo? Eu não vou obedecer, eu não vou servi-lo. Eu só estudo ele só para efeito de conhecimento, como se fosse um historiador. Eles não procuram estudar a respeito dele, nem trazem a premissa de que esse é o Deus verdadeiro e que tem que ser honrado e servido. Não. Para quê? A Bíblia não somente armazena a revelação divina, como também nos torna conhecida hoje. Já em data remota, Moisés chamou a atenção para a importância de se registrar por escrito a revelação divina, a fim de que todo o povo de Deus, nas gerações futuras, fosse beneficiado. Deus falou no passado e continua falando hoje através do registro nas Escrituras. O que as Escrituras dizem, Deus diz. A palavra divina é lavrada de forma permanente nas Escrituras, que são o veículo durável da revelação especial. E fornece o arcabouço conceptual no qual nos encontramos.
com Deus. O que Deus disse aos outros no passado, diz-nos agora através das Escrituras. E eu costumo dizer que nós somos privilegiados, né? Até mesmo em relação à igreja primitiva, os primeiros cristãos do primeiro século, segundo século. Porque você sabe, se você não sabe, vai ficar sabendo, né? Que o Novo Testamento ele só vai ficar completo com 27 livros como nós conhecemos hoje no século IV. É? E o pessoal do século I, século II, século III, muitos dos pais da igreja, século I, II, III, liam, por exemplo, a epístola de Barnabé, liam escritos de Justino Marte, Tertuliano, as epístolas desses caras, como se fossem livros inspirados. E o contrário também acontecia. Muitos rejeitavam o livro de Apocalipse, Tiago, 2 Pedro, como se não fossem livros inspirados, canônicos. Então havia um balaio de gato, uma certa salada, uma certa confusão nos primórdios. Mas o Espírito foi tudo, eu creio que tem um mover sobrenatural de Deus. O Espírito Santo de Deus foi movendo os escritores e a igreja para revelar quais eram, de fato, os livros inspirados no século IV, com o nosso cano completo, com 27 livros do Novo Testamento, né? Então é a palavra de Deus. Ali eu não vejo o Novo Testamento como apenas um documento que registra, um documento histórico que registra o começo, a origem do cristianismo. Não. Eu enxergo o Novo Testamento como a palavra de Deus para a minha vida, inspirada de Deus. Vamos mais aqui. Muitas vezes foi debatido se a Bíblia é a palavra de Deus ou se meramente contém a palavra de Deus. Na realidade, ambas as ideias têm alguma veracidade, mas isso sob perspectivas diferentes. A revelação que veio antes do seu registro por escrito era posteriormente registrada como parte da mensagem bíblica. Logo, o registro bíblico contém a palavra de Deus que pode haver sido recebido por alguém muito tempo antes de ela ter sido registrada por escrito. Por exemplo, a Bíblia contém um registro do que Deus falou a Abraão ou a Jacó. Tal fato, no entanto, não justifica a distinção bartiana, né, referente a Calbart, entre a palavra de Deus divina e seu registro nas Escrituras, né, que é o lado humano. Pelo contrário, ele faz distinção, né? Calbart fazia distinção. Ele que era da escola da nova dialética, ou da ortodoxia, tinha o pezinho um pouquinho no liberalismo, porque ele tinha sido liberal, Calbart, né? Ele faz distinção. A palavra de Deus e a Escritura, a palavra de homens. Ela só se torna, para debate, eles são o seguinte: a Bíblia só se torna a palavra de Deus se essa palavra você ter um encontro com ela, ter um encontro experimental com ela, de experiência, de viver essa palavra, certo? Se for apenas um registro escrito ali, sua Bíblia olha para a Bíblia, não é a palavra de Deus. Então a Bíblia para eles contém a palavra, não é a palavra. Olha só o perigo. Diz aqui, pelo contrário, a Bíblia é um livro divino humano, no qual cada palavra é, ao mesmo tempo, divina e humana. A totalidade das Escrituras é a palavra de Deus em virtude da inspiração divina dos seus autores humanos. A palavra de Deus, na forma da Bíblia, é um registro inspirado de eventos e verdades de alta revelação de Deus. Benjamin Warfield enfatiza que a Escritura não é meramente o registro dos atos de redenção mediante os quais Deus salva o mundo, mas em si mesmo um desses atos de redenção, e tem seu próprio papel a desempenhar na grande obra, estabelecer e edificar o reino de Deus. Pois é, como falei, os historiadores, céticos, acadêmicos, agnósticos, teólogos, ateístas, tem isso também, né? Eles observam os textos bíblicos, documentos tanto veterotestamentários como neotestamentários, como apenas registros históricos de um povo, o povo judeu ou dos cristãos gentios, né? Mas não, nós devemos entender e perceber e observar a palavra de Deus como palavra de Deus para nossas vidas, né? E diz mais aqui uma questão chave desse debate, é se Deus pode revelar-se na forma proposicional e se ele já o fez. A neortodoxia considera a revelação de Deus como pessoal, mas não proposicional, ao passo que o evangelicalismo a considera pessoal, cognitivo e proposicional. A maneira de definirmos a revelação determina se a Bíblia é coexistiva, ou melhor, coextensiva com a revelação especial. Se a revelação for definida somente como ato, processo de revelar, a Escritura não é revelação, pois esta frequentemente ocorreu por muito tempo antes de ser registrada por escrito. Se, porém, a revelação também for definida como resultado ou produto daquilo que Deus revelou, a Escritura, como registro exato da revelação divina, também tem o direito de ser chamada revelação especial.
Então a gente, na próxima aula, nós vamos falar sobre a autoridade das escrituras. Quem são os rivais delas, né? Então falamos aí hoje sobre a revelação transmitida, a revelação progressiva, a revelação registrada. Entendemos que a palavra de Deus é revelação especial aos homens. Ok? Deus abençoe, dê o like, até a próxima.